Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live e hoje vamos falar sobre volume de treino, como organizar, o que pensar em relação ao seu volume. Você está treinando muito, está treinando pouco, como que está acontecendo isso no seu pedal, no seu treinamento, é o que nós vamos falar hoje, beleza? Se você está assistindo na gravação, eu tenho aqui 9 tópicos e eu vou discorrendo sobre eles. E ao decorrer, conforme for surgindo dúvida do pessoal, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, beleza? Então o assunto hoje é volume de treinamento. Vamos bater um papo sobre volume. Eu gosto muito. O papo sobre volume, ele não é tão fisiológico. A live de hoje não vai ser aquela live técnica que eu vou dar bastante detalhes, mas é mais na visão de que ajudar vocês a organizar o treinamento, mostrar para vocês o que de fato é importante, o que de fato vai interferir, e aí a gente vai vendo. Ah, o Paulão fingiu. Fala, Gustavo. Fala, Paulo. Não tem como, uma vez ou outra vai fingir, mas tá bom, tá com crédito ainda, Paulo. Ó, vamos lá. Não vou demorando muito para começar não, conforme o pessoal for entrando, se for necessário eu volto em algum tema, beleza? Pessoal, primeiro, definição de volume, tá? Pessoal, definição de volume é simples. Ou é o tempo que você passa treinando, ou é a quilometragem que você roda, né? Só que aí se você analisar só a quilometragem, presta atenção já nisso. Se você analisar só a quilometragem, pode ter uma falha no seu treino. Pode ter uma falha na hora que você vai avaliar seu volume. Porque se você for olhar só a quilometragem que você rodou, algum treino funcional que você fez não vai estar contabilizado, uma caminhada que você fez não vai estar contabilizado. Então, o volume de treino é todo o seu treinamento, tá bom? Todo o seu treinamento. Se você faz funcional é volume de treino, se você corre é volume de treino, o que você pedala é volume de treino, beleza? Tudo é volume. Aí é importante a gente já colocar isso, porque às vezes o pessoal pensa que só quilometragem que vai montar o seu volume. Não, é tudo que você faz. O que você faz na bike e o que você faz fora da bike também, tá certo? Esse aí é o primeiro ponto. Aí depois é assim, quando o cara começou a pedalar agora, né? Eu tenho alunos que são novos de treino, novos de pedal. E aí o que acontece? A pessoa começou a pedalar agora, ele simplesmente dele aumentar o volume, naturalmente ele vai melhorar a performance. A pessoa começou lá, vai pedalar um final de semana, aí faz 30 km no final de semana, aí no outro ele faz 50, aí ele começa a pedalar no meio da semana também, aí somou 50 com 30, já deu 80, e aí ele vai melhorando a performance dele, não fez nada específico, não fez nada muito forte, não fez nada muito diferente, mas a performance dele está melhorando, o cara quando está começando. Ou simplesmente também o cara que está começando a encarar o treinamento com seriedade. Só de aumentar o volume, a performance dele já vai fazendo uma evolução. Já vai evoluindo, né? A pessoa começa, aí vai passar para 100 km, 120 por mês, ou por semana, e a evolução dele vai acontecendo, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando feliz. Aí só que isso vai gerar um problema, um pouquinho lá na frente. Qual vai ser o problema? Ele vai começar a acreditar, e muita gente vai acreditar também, que o fato dele ter melhorado nesse começo, só de aumentar o volume, ele vai pensar que o segredo está no volume. Que se ele sempre pedalar mais, o mais vai ser sempre melhor. Então, primeiro ponto que eu quero definir aqui com vocês é que quando vocês começam a levar o treinamento a sério, ou quando vocês começam a praticar o esporte, o simples aumento, a simples elevação da quantidade que você passa treinando já basta para produzir evolução. Já basta, tá legal? Então, não é porque você fez alguma coisa muito certo, não é porque o seu treino está fantástico, é simplesmente porque quando está começando, aumentando o volume, você vai ter melhora de performance, beleza? Então, pessoal, conforme eu vou falando, vocês vão dando algum sinal de que vocês estão ouvindo, vai mandando soquinho, vai mandando coração, para eu saber que tá tudo bem, porque teve uma vez que eu estava numa live e eu estava falando aqui e estava travado do outro lado, né? Aí eu falei um monte
e ninguém ouviu porque travou. Então vai dando um sinal para mim, vai me dando um ok, tá? Então, dois primeiros pontos, eu vou falando e eu vou voltando para o pessoal que chegou um pouco mais tarde entender. Volume de treino, quantidade de tempo que você passa treinando. Vai somar o tempo da bike, vai somar o tempo de academia, tudo isso é o seu volume de treino. A gente pode contar os volumes por horas, nós podemos contar os volumes por tempo. Se você faz por hora e por tempo é a mesma coisa, caramba. Por quilometragem ou por tempo. Se você faz só bike, dá para contar por quilometragem. Agora, se você faz bike, academia, corrida, funcional, sei lá que raio você está fazendo a mais, pilates, tudo isso vai entrar no seu volume de treino, que é o tempo que você passa treinando. Beleza? E aí, o segundo ponto que eu já acertei aqui com vocês é que... valeu, pessoal, eu vou gostando. É interessante para mim vendo o feedback de vocês, porque aí eu sei que vocês estão aí do outro lado. Boa noite, Júlio. Outra definição, quando você está no começo do processo de treinamento, aumentar o volume já te dá um ganho de performance. Tá? Só de aumentar o volume você ganha performance. E em base, parte dessa melhora de... Gostou, né, Mauro? Você acha que eu não ia usar a camiseta nova na live, né? Usei. Aí o que acontece? A gente vai pegar e vai pensar o seguinte: mas por que só de aumentar o volume no começo já melhora a performance? Simplesmente porque vai estar acontecendo adaptações no sistema aeróbico. Vasos sanguíneos, mitocôndrias, dilatação, coração vai trabalhar mais eficiente, então vai acontecer as adaptações. E o sistema aeróbico. A pessoa não ganhou mais força, a pessoa não teve um desenvolvimento de fibra muscular, a pessoa teve a maior inervação das fibras, mas potência, força em si ele não ganhou. O que ele ganhou foi capacidade aeróbica. E é isso que vai acontecer no começo dele, só de ampliar o volume. Beleza? Vamos para o outro ponto, tá? Na verdade eu olhei aqui, eu dei uma paradinha porque eu escrevo por tópicos, ó. Eu sento aqui para não esquecer nada, eu numero todos eles. Eu pulei o primeiro. O primeiro é o seguinte: o primeiro ponto que eu olho num aluno meu quando ele chega é o volume. Então, o primeiro passo, quando você quiser se analisar, você vai olhar o seu volume de treino mensal e vai olhar o seu histórico. Não vai olhar assim, tipo assim, nesse mês eu rodei 500. Mas se nos outros meses você rodou 200, rodou 100, rodou 50, a coisa não está boa ainda. Então, o primeiro fator que você tem que analisar para ver se a sua performance está boa, para ver como está o seu treinamento, é o seu volume. Por exemplo, tem aluno meu que já vem aí de longa data. 700 mensal, 700 mensal, 700 mensal, 700 mensal. E esse cara, o treino dele tá redondinho, tá perfeito, porque ele já vem de um longo tempo rodando 700 km por mês. Bacana. Aí eu tenho outros alunos que não. 700 no mês, 200 no outro, 300 no outro, aí voltou para 700, caiu para 100. Para 100 no mês é muito pouco, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que uma ondulação no seu volume de treino não é positivo. Quem está focado, quem está querendo resultado, quem almeja alguma coisa a mais, precisa ficar sempre de olho no volume de treino. Primeiro passo, olha o volume sempre, fica sempre de olho. A gente na assessoria, até agora os alunos vão ser divididos em grupos, grupos, cada um vai escolher o quanto de volume mensal que vai andar, justamente para a gente ficar de olho, justamente para mim fazer esse processo educativo com eles, de estar olhando sempre, vigiando o volume enquanto vocês estão rodando. Tá legal? Então, fica atento com isso, beleza? Agora vamos para outro ponto. Quanto mais, melhor, tá errado. Lembra que eu falei que a pessoa no começo, só dele aumentar o volume ele vai ter evolução? Só dele começar a pedalar mais, ele vai ter evolução? Isso aí tem um prazo de validade, mais ou menos, sei lá, uns 3 meses, acabou, tá? Passou de 3 meses, essa coisa de só aumentar o volume e ter resultado, acabou. Só que o que acontece? A pessoa continua aumentando o volume, a pessoa continua treinando mais. Aí a pessoa olha para o amigo lá que está rodando
1000 quilômetros por mês e o cara é forte, aí ele vai falar, não, o segredo é rodar 1000 quilômetros por mês, eu preciso rodar bastante também. Então, quando a gente vai falar de volume de treino, não é quanto mais melhor. Não é quanto mais quilômetros você rodar, vai ser melhor. Às vezes eu vou ter, às vezes não. Eu posso ter um cara que roda 1.500 quilômetros por mês e eu posso ter o outro que roda 600 por mês, né? Uma diferença enorme. Os dois vão para a mesma prova e esse aqui, que rodou só 600, pode ganhar. O que rodou só 600 pode vencer. E o outro também pode vencer. Mas o que eu quero dizer é que o volume de treino que você faz não é o determinante da sua performance. Não é. Tá legal? Então, por quê? Às vezes você vai achar assim, nossa, eu rodo 1000 quilômetros, eu rodo 500 por semana, então eu sou muito forte. Não, você não é muito forte. Você simplesmente roda um volume grande. Simplesmente você está passando bastante tempo na bike. Isso é importante para a preparação, isso é importante para a sua questão, para o seu condicionamento aeróbico, mas isso não vai definir que você vai bem numa prova, isso não vai definir que você está forte, isso não vai definir que você tem um bom limiar de lactato. Então, os parâmetros que definem se você está forte ou não, preparado ou não, eles não vão vir só de um volume de treino grande. Eles vão ter outros fatores que influenciam, tá certo? Então, volume de treino, quanto mais melhor, é errado. Volume de treino tem que ser ajustado, o volume de treino tem que ser organizado, o volume de treino tem que ser pensado para vocês. Não vai olhar para fora, olhar para o vizinho lá, ver que o cara tá fazendo X quilômetros, mas você não sabe da vida do cara, você não sabe dos detalhes dele. Né? Às vezes o cara pegou lá, fez, exemplo, o cara mora no litoral, aí o cara tá fazendo quilometragem pra caramba, aí você nem sabe disso, mas você vai ver a quilometragem do cara sempre tá alta. Só que o cara não sobe nada, só pedala no plano. Né? Não tem problema nenhum pedalar no plano. Mas aí se você não analisar esse fator, aí você olhar só a quilometragem, né? Porque o número gritou, falou, nossa, o cara rodou 2000 num mês. Mas foi só plano, foi speed. Aí de repente pro cara que tá lá em Minas, pro cara que tá no sul, que tem morro pra caramba, e roda só de MTB... Cara, se ele for tentar rodar os 2000 por mês, ele vai se matar, ele vai, né? Não tem necessidade. Então não fica olhando para ele. Volume de treino é ajustado, beleza? Então, volume de treino é ajustado ao que você precisa. Só que agora tem um detalhe importante, ó, agora pega essa. Quando a gente pensa para cima, né, o volume de treino, depois que chega num certo ponto, não adianta ficar subindo muito mais, porque não é você ficar subindo muito mais as horas de treino que vai fazer você evoluir. Por exemplo, treinou 10 horas por semana. Às vezes, se você treinar 15 horas, você vai ter o mesmo resultado. Tá? Então, quando a gente fala do volume máximo, a gente não vai ter um resultado para ele. Mas quando a gente fala do volume mínimo, a quantidade mínima para treinar e ter um resultado, aí sim a gente pode pensar em alguns valores referentes. Porque se a pessoa treinar pouco, ele não vai ter resultado de jeito nenhum. Tá? O que seria pouco, né? Vamos estabelecer aqui em números. Vamos pensar o seguinte: 3 vezes na semana, né? Se a pessoa pedala 3 vezes na semana, é o mínimo para ele ter um resultado. Tá? É o mínimo para quem deseja ter uma evolução, é o mínimo para quem quer fazer uma média maior, é o mínimo para quem quer ir numa competição amadora e quer ter um resultado ali significativo. 3 vezes por semana em cima da bike é o mínimo. Tá legal? Nossa, professor Marcos, só pedala 2 vezes, então o seu resultado não vai ser tão expressivo. Tá? Você vai estar bem condicionado, você está bem preparado, mas você não vai estar no seu limite máximo. Então 3 vezes por semana é o mínimo. Aí vamos lá, 3 vezes por semana. Se você fizer 30 quilômetros em um dia, 30 no outro e depois uns 60 no final de semana, dá para dizer que você consegue fazer uma boa preparação. Então 60, 90, 120. Né? Então 120 quilômetros de repente pode ser um valor mínimo para quem deseja ter uma evolução na semana. Porque você vai rodar
Você vai rodar 3 vezes, você vai distribuir. Então, esse mínimo você tem que cuidar. Ah, vamos pensar em horas, vamos pensar esse volume mínimo em horas, né? 1h30 numa terça-feira, 1h30 na quinta, 3 horas no sábado, né? 12 horas também. Tá? Então, você consegue organizar o mínimo. Então, pensa, o mínimo, 12 horas? Não, fiz conta errada, 6 horas, pô, né? 1h30, 3. Brigadão, Fernando. Adorei, a camisa ficou bonita demais. Vamos lá, 6 horas de treino. 6 horas de treino é o suficiente para você ter um bom resultado. Mas é o suficiente ali numa pegada mínima. Então, se você tem pouco horário de treino, se você tem dificuldade para se organizar, grava o número de 6 horas, né? Aí organiza a sua agenda para você ter pelo menos 6 horas de treino. Tenho 6 horas, tá tranquilo, já tô com 10 horas de treino na semana, então beleza. Então não precisa se preocupar com quantidade mínima, porque o suficiente você já roda. Então aí você tem que se preocupar em não estar exagerando no seu volume e não estar pedalando demais. Beleza? Tá entendido até aqui, pessoal? Vai dando um toque, vai dando um alô aí. Já tô no meu quarto item. Então vocês precisam ir. Conforme vocês forem tendo dúvida, ou já vai perguntando, ou já vai jogando a dúvida aqui, ou põe no ponto de interrogação, que aí no ponto de interrogação eu respondo no final da live. Beleza? Então, já defini que volume de treino é a quantidade de treino que você faz. Primeiro fator que a gente olha para ver se uma pessoa está bem condicionada, está bem treinada, é o volume que ele tem. Né? Uma pessoa com um volume constante, né? Uma consistência legal ao longo de meses, ele vai ter uma boa performance, né? 600 km, 600, né? Ele está bem condicionado. Pode não estar no seu auge, pode não estar na sua melhor fase, mas ele vai estar bem condicionado. Né? Fez 600 no mês, 200, 100, depois voltou para 600, né? Não vai estar no seu melhor. Então, a consistência no volume é muito importante. Outro ponto que eu já falei, o terceiro, no começo do seu treinamento, só de aumentar o volume você já tem evolução de performance. Isso porque aumentando o volume é aquela coisa do período de base em que você vai ter todas as adaptações no sistema aeróbico, tá legal? E aí, quanto no treinamento, o volume, não existe essa de quanto mais melhor. O volume ele tem que ser ajustado ao que você precisa, ao que você consegue fazer. Beleza? Indo pro quinto ponto, né? São 9 pontos hoje. Quinto ponto é o seguinte: usar bem o seu tempo. Né? Eu já não disse que o volume de treino chega no momento em que você passar 10 horas em cima da bike ou você passar 15 horas em cima da bike, não vai ter tanta diferença na sua performance? Ou de repente pode até jogar você para baixo? Passar muito tempo em cima da bike, dependendo do que você faz, ele pode ser um fator que vai começar a te fadigar, vai começar a te cansar e vai tirar a sua performance. Então, o que acontece? Vamos lá, você está cuidando da sua vida, né? Porque você trabalha, você tem esposa, tem filho, se não tem, né? Tá mais fácil um pouco, mas geralmente nós temos tudo isso, né? E aí você tem que dar conta da vida e você percebeu que sobrou para você 10 horas para treinar, cara. Você é um sortudo, né? Você tem família, tem trabalho e mesmo assim você tem 10 horas para treinar. Primeiro fator, essas 10 horas vai ter que estar distribuído ao longo da semana. Não é pedalar 5 no domingo e 5 no sábado, né? 5 no sábado, 5 no domingo. Isso aí vai te ferrar, vai te arrebentar. Então essas 10 horas tem que estar distribuindo durante a semana. Tá legal? Aí o que acontece? Você vai precisar, depois de um certo tempo de treinamento, só a bike não vai resolver seu problema. Vai chegar um certo momento que você vai precisar de academia, vai chegar um momento em que você vai precisar de um treino funcional, para pegar e dar um estímulo a mais, para pegar e te forçar uma musculatura em que você não está forçando na bike, para fazer um trabalho de core. Então vai chegar um momento, né, isso eu já estou falando de quem já está com uma longa jornada de treinamento, vai chegar aquele ponto em que vai precisar fazer um trabalho também de funcional, vai precisar também fazer um trabalho de academia. Então, o que eu quero dizer com aproveitar bem o seu tempo, vamos lá, você tem 10 horas para fazer seu treinamento, não só 10 horas para ficar em cima da bike.
seria muito inteligente dessas 10 horas, né? Sendo que eu já falei aqui para vocês que com 6 horas você resolve, de repente quanto mais pedalar não resolve, um volume muito grande de treino não é ele que vai resolver seu problema, e aí você precisa fazer outras atividades. Então, a nível de conseguir usar melhor o seu tempo, pode ser mais inteligente pegar 1 hora em um dia da semana, 1 hora em outro dia da semana para fazer academia, para fazer treino funcional, para ter um outro tipo de estímulo. Ah, Marcos, mas eu gosto de girar bastante, eu prefiro... Aí vamos lá, você é um sortudo pra caramba, você já tinha 10 horas e você conseguiu mais 2 horas. Você vai ter 12 horas de treino por semana. Eu não tenho isso, nem se eu me desdobrar eu não consigo ficar 12 horas treinando na semana. Então o que acontece? Aí você vai, vou passar mais 2 horas em cima da bike girando em Z2. Né? Porque girar em Z2 é muito bom, porque eu vi lá numa reportagem que o Froome girou um monte de tempo em Z2 e ganhou uma competição. Então vou rodar em Z2, essas 2 horas a mais que apareceu. Cara, você vai estar jogando 2 horas do seu dia fora, 2 horas da sua vida fora. Porque essas 2 horas girando em Z2, não vai afetar nada para você. Essas 2 horas girando em Z2 poderia afetar uma pessoa no começo. No começo do processo de treinamento, no começo que ela está envolvida no pedal, mas depois, cara, que já está um tempão treinando, depois que já está com casca, você já está 10 horas treinando, vai aumentar mais 2 horas de Z2, não vai ter um grande resultado. Você pegar essas 2 horas a mais e meter bronca no treino funcional, fazer uns exercícios de perna maluco, que nem eu mandei, que nem tem uns alunos meus fazendo aí num vídeo que está lá no nosso canal do YouTube, o treino de perna, cara, você vai ter um melhor benefício. Então você precisa usar melhor o seu tempo, né? Agora não, vou pegar o caso lá do seu Orlando, nosso aluno, tá? O seu Orlando, cara, ele tá aposentado, né? Já criou os filhos, já cumpriu com a função dele. Ele tem tempo para treinar agora. Então o seu Orlando, ele faz um volume absurdo de treino, porque ele tem tempo, né? Ele tá com disposição. Então, ele faz porque ele curte, a saúde dele tá estourando, tem 60 e poucos anos, né? Girou mais de 2.000 no mês passado. E tudo por quê? Porque para ele dá. Significa o quê? Que para ele ter força, para ele se dar bem, ele precisa rodar tudo isso? Não, mas ele tem condição de pedalar tudo isso agora. Então, quando vai ajustar o volume, tem que ter a sua realidade e tem que ter o que é importante se fazer. Quando você tem pouco tempo, cara, você precisa aproveitar esse tempo o máximo possível. Você precisa dar muita qualidade no seu tempo, porque é pouco tempo em cima da bike. Beleza? Agora, se você tem bastante tempo, dá para perder um pouquinho ali, um pouquinho ali. Tá certo? E sobretudo, se você sentir, lembra da live do platô de performance? Sobretudo se você está sentindo que não está tendo evolução. Se você sentiu que não está tendo evolução, analisa bem o que você está fazendo dentro do seu treino. Porque de repente você tem que mexer no seu volume. De repente você está fazendo aí o que eu falei, algumas horas em Z2. Você tem que arrancar essas horas em Z2 fora e jogar um treino funcional no meio. Jogar um treino intervalado no meio. Provocar mudança, mudar o estímulo. Ou então, se de repente você não está fazendo nada de Z2, todo o seu volume de treino é pancadaria, você vai precisar ajustar o volume também. Então, essa questão do volume, ele vai estar sempre ligado ao seu tempo, ao seu resultado, à sua fase de treinamento. É bastante coisinha para interligar, beleza? Pessoal, vai dando um toque. Silvio, show de bola. Pessoal, vai dando um toque aí se tá entendido, vai jogando o coração para eu saber. Senão eu só vou falando aqui, eu tenho que ter um retorno de vocês, beleza? Muito bom, Anderson. Vamos lá. O Anderson, caso do Anderson, né? Volume de treino. Mandou ver uns pedalzão longos, uns longão no final de semana. Aí os longão deu uma quebrada nele. Aí os treinos vai ficando mastigado, vai ficando enroscado, né? Então conversei com o Anderson para ajustar. Vamos ajustar o volume de treino, Anderson. De repente, esses pedalzão longos de final de semana não tá no momento, não tá na hora, não vai ficar legal. Né? Até vai entrar no item aqui que vai vir mais tarde, beleza? Muito bom, show de bola, pessoal. Vamos lá.
maior volume de treino é igual menor intensidade, né? Esse é o meu... Eu vou olhando na folhinha aqui para não perder, que eu odeio terminar a live e ter esquecido de algum ponto, né? Esse é o 6º ponto, né? Maior volume de treino, menor a intensidade, né? Se você pedala muitas horas, você não vai poder fazer todas essas horas em altíssima intensidade. Você não consegue, não é interessante, isso não vai te ajudar. Se você pedala muitas horas, boa parte dessas horas vai ter que ser de baixa intensidade, moderada. Você vai ter que fazer um controle muito bom. Já se você tem um volume pequeno de treino, você vai ter que fazer muito mais tempo desse volume em alta intensidade. Né? Por exemplo, eu tenho alunos que pedalam 4 vezes na semana mais o sábado. Então, esses alunos que pedalam 4 vezes mais o sábado, eles têm a oportunidade de fazer treino moderado. Eu tenho alunos que estão aqui, inclusive, que treinam 2 vezes na semana mais o sábado. Esses não têm folga. Todo treino é pancada. Todo treino que ele vai fazer tem que ser forte. Por quê? O volume de treino deles é menor. Então, sempre tem que pensar assim, o volume, quanto maior for o seu volume de treino, menor vai ser a intensidade proporcional. Proporcional o quê? A quantos % do seu treino você está fazendo em alta intensidade. Né? Isso é, para quem usa frequência cardíaca, pode até utilizar as zonas, mas não olhando o valor da zona. Olha só as frequências cardíacas para ver quanto tempo você está passando em alta intensidade. O pirola aí, sabia que você ia mandar soco. Vê quanto tempo você está passando em alta intensidade do seu treino. Pega a semana inteira lá, vê quanto tempo você passou no Z4, mas primeiro configura as zonas de treinamento lá no Strava, no Garmin, no Polar, onde você usa. Primeiro monta lá as zonas de acordo com o que você quer, não deixa o aplicativo fazer isso não. E aí depois você olha, pega ali todos os treinos, faz uma conta rapidinho, quantas horas eu treinei durante a semana e quantas horas eu fiquei no Z5, quantas horas eu fiquei no Z4, quantas horas eu fiquei no Z3 durante a semana. Né? Aí você vai perceber que se você treinar pouco, você tem que passar muitas horas ali, muitas horas, né? Você tem que passar bastante tempo no Z3 e no Z4. Se você treinar pouco, você vai passar, se você treinar muitas horas, você vai passar bastante tempo em Z2, Z3 baixinho, né? E isso por quê? Senão você vai afetar a sua recuperação, tá legal? E aí é por isso que, eu vou falar de novo, volume não é quanto mais melhor. Tá legal? Não é porque você pedala vários quilômetros que você vai ficar mais forte. De repente, pedalando uma quantidade enxuta de quilômetros, você vai ter um bom resultado. E às vezes, muitas das vezes, é até interessante reduzir o volume de treino. Reduzir o volume na bike. Exemplo, eu peguei um aluno meu, eu não gosto muito de falar o nome dos alunos para não expor ele. Eu peguei um aluno meu e ranquei um dia de treino da bike dele. Ranquei, falei, esse dia aqui você não vai pedalar. Né? Ele pedalava 4 vezes na semana, mais o sábado. Agora ele pedala 3 vezes na semana e mais o sábado. Né? 3 vezes no meio da semana e mais o sábado. Eu ranquei um dia de bike dele e coloquei funcional. Justamente para quê? Para dar um choque, para dar uma mexida no corpo dele. Para o corpo dele ver que alguma coisa mudou. Então, ele vai ter o volume de treino diminuído. Quando chegar num certo ponto, ele vai olhar e aqueles 50 quilômetros que ele fazia no dia que eu ranquei dele, que eu tirei, ele vai sentir que vai fazer falta no volume total do mês, né? Imagina, 4 semanas, tirei 50 quilômetros dele, ele vai ter menos 200 no mês. Então, tirei 200 quilômetros do cara. Né? Ó que baita mudança. E aí, no lugar desses 200 quilômetros de bike dele, eu coloquei o funcional. E olha que vai ter muita gente que roda 200 em um mês. Vai ter muita gente que roda 200 em um mês e eu ranquei 200 km do cara. Tá vendo? Tá vendo porque o jogo do volume de treino, da quilometragem, da quantidade total, a gente tem que ir alinhando? Porque é assim que funciona. Tá legal? Entendida essa questão de que aumentou o volume, vai diminuir a intensidade. Se o seu volume é pequeno, você vai ter que trabalhar com intensidade. Só que agora presta atenção, tá? No caso de alguém que não está tão condicionado, que estava parando de treinar, está ali 3 semanas no pedal, não vai pegar e começar
com 3 vezes na semana, colocar intensidade forte em todos os treinos, porque aí é outro caso. É isso aqui que eu estou falando, de que se você tem um volume pequeno de 3 vezes por semana, e você vai botar treino forte todos os dias, é para quem está condicionado, para quem está ali regular no treino, para quem já está focado. Agora, se você está no momento de recuperação, está no momento de retomada, ou está no começo do processo de treinamento, aí o que tem que acontecer é você fazer os 3 moderados, fazer um volume moderado, até você estar bem condicionado para começar a forçar. Aí você vai naquela passadinha, né? Começa, você está voltando, faz os 3 moderados na semana, aí depois de 2 semanas fazendo os 3 moderados, faz um deles forte, aí faz 2 moderados e um forte, aí passa 2 semanas fazendo 2 moderados e um forte, aí depois inverte, né? Faz 2 fortes e um moderado, e assim você foi gradativamente aumentando o volume. Aumentando o volume e intensidade. Aqui volume e intensidade estão ali, ó. Aí você foi aumentando o seu volume gradativamente, aumentou a intensidade, a coisa tá linda, você vai ter resultado. Agora o que não pode acontecer, de repente você tá parado e querer já começar na pancada. Porque tem até uma coisa que é interessante eu falar para vocês, que é assim, ó. Quando vocês dão uma pancada muito forte no corpo de vocês, tipo assim, eu tava parado, não tava treinando, aí eu comecei e eu tive uma evolução tremenda. O seu corpo, ele vai gastar tanta energia para se adaptar àquele treinamento forte que você fez de repente, que você teve evolução, que aí na frente você vai ficar estagnado, né? Vamos imaginar, deixa eu falar aqui, você começou a treinar agora, você já estava rodando, só moderado, aí você falou, não, agora eu quero ficar forte, agora eu quero ficar bruto, quero participar das provas. Aí você pegou e deu uma pancada no treino, começou a pedalar com os brutão da região e de repente, depois de 2, 3 semanas, você já estava forte pra caramba, e aí o que vai acontecer? Esse forte pra caramba vai chegar naquilo e vai parar, porque você deu uma pancada muito forte no seu corpo, ele gastou muita energia, ele gastou muito recursos para se adaptar àquele estímulo. Então o que acontece? O ponto mais alto que você chegaria, você não chega mais até aqui, porque a sua pancada foi tão forte que você saiu daqui e chegou aqui em 3 semanas, né? Então você não vai conseguir chegar no ponto acima. Isso aí é um desgaste, né? É um desgaste que você faz com o seu corpo. Então o ideal sempre é fazer o quê? Vai elevando gradativo, vai elevando gradativo. Se você eleva gradativo, tanto o volume, se for o seu caso, está ampliando o volume, se você eleva o volume gradativo, você vai ter um bom resultado. Se você eleva a intensidade de forma gradativa, você vai ter um bom resultado. E não é um bom resultado imediato. Às vezes a gente tem pressa, né? Às vezes a gente quer começar a treinar e de repente, logo no começo, já quer que o resultado venha. O resultado ele não vem não é para vir tão rápido também. É que nem aquela pessoa que está perdendo peso, quer emagrecer e quer perder 10 quilos em um mês, né? Ele pode até fazer uma loucura e perder os 10 quilos em um mês. Só que aí depois ele vai estar lascado, porque vai voltar. Então a mesma coisa a gente no treinamento. Se você der uma pancada de repente, você pode até ter um resultado ali imediato. Mas depois no futuro você vai pagar a conta. E vai pagar a conta com o quê? Com estagnação. Beleza? Pessoal, me dá um toque aí se tá ok. Já tô no 7º item, né? 7 de 9. Volume versus recuperação. O seu volume vai depender da sua capacidade de recuperação, né? Se você treina, você precisa recuperar para ter o resultado. Para você treinar de novo, você precisa estar recuperado. Não vai adiantar você fazer um novo treino se você está todo quebrado, se você está todo dolorido, se você está tendo um processo de adaptação. Então, o seu volume de treino vai depender do quanto você está conseguindo se recuperar. Não adianta nada, de repente, você... nossa, cara, eu fiquei brutão, vou rodar 400 por semana. Só que aí você roda 50 quilômetros, você não se recupera. Se for lá na segunda, rodou 50 quilômetros, não se recuperou. Aí na terça, você já vai rodar mais 50, mas você também não recuperou da segunda, já foi rodar na terça. E aí você descansa só na quarta, na quinta você vai, mas seu corpo não se recuperou dos 2 treinos. Então não adianta ter esse nível de volume se o seu corpo não se recupera dos seus treinos.
Então, por isso que, lembra, falei anteriormente já, vai aumentando gradativamente. Se vai aumentando gradativamente, o seu corpo ele vai se adaptando, ele vai melhorando a capacidade de recuperação e vai tendo resultado positivo. Porque ficar amontoando quilômetro em cima de quilômetro, estando cansado, estando fadigado, as pernas pesadas o tempo todo e você treinando, isso não vai dar certo, não vai funcionar, não vai dar resultado. Muito pelo contrário, vai fazer você cair. Então, volume de treino, ele tem que ser ajustado, ele tem que ser muito bem ajustado com a sua recuperação. Treinei um dia, 24 horas, treinei hoje pela manhã, vai passar o dia inteiro, amanhã pela manhã eu já estou recuperado dele, né? E aí como vocês vão saber assim, Marcos, mas beleza, como é que eu vou saber então se eu me recuperei de um treino para poder ir ajustando o meu volume aqui? Se vocês conseguem fazer o mesmo treino, da mesma forma, com a mesma intensidade, sem terminar fadigado, quer dizer que você recuperou. Porque uma das marcas da recuperação é o quê? Você treinou, provocou uma quebra no seu organismo, né? Você tem uma queda de performance temporária, que enquanto você tá, pensa assim, você aqui, vamos usar a linha. Você treinou, fez o estímulo, você vai ter uma quebra na sua performance. O que você vai fazer no outro dia, você vai fazer mais fraco. Se você fez, vamos colocar em números. Você fez um pedal hoje a 30 por hora, né? 30 por hora, de média, 30 de média, olha que coisa linda. Né? Você fez 30 de média hoje. Aí você vai amanhã no mesmo percurso. Você vai lá e não consegue fazer os mesmos 30 de média, você faz 28. Quer dizer o quê? Não recuperou. Você ainda está cansado do treino de ontem. Você foi lá e tacou os mesmos 30 de média e terminou bem. Está recuperado do treino. Porque um dos fatores que vai determinar se está recuperado ou não é a capacidade de você produzir o trabalho. Né? Se você produzir o trabalho, quer dizer que você recuperou para fazer aquele treino novamente. Beleza? Tá entendida essa questão de que o seu volume vai depender da sua recuperação? Por exemplo, eu já falei aqui que... Já falei que você precisa distribuir os seus volumes, né? Você precisa distribuir o volume ao longo da semana. Não, é o próximo item, tá? Tô dando spoiler até. É o próximo item. Então, o que acontece? Se você pega e faz 100 quilômetros, tenho pessoas aqui, tenho alunos meus que faz 100 quilômetros e no outro dia está recuperado. No outro dia o cara vai estar bom para fazer um treino. Ele vai fazer 3 dígitos assim como se não fosse nada. Eu já tenho outros alunos que se vão fazer 100 dígitos, caramba, se vão fazer 3 dígitos, um pedal de 3 dígitos, 100 km, 120, cara, no outro dia o cara está destruído, ele vai fazer um treino, 48 horas depois o treino não rende, e aí depois de 36 horas que começa a ficar interessante para ele treinar de novo. Então olha como um pedal longo vai afetar toda a sequência de treinamento da pessoa. Então o fato dele não recuperar desse treino longo significa que ele não pode aumentar o volume. Porque se ele ficar fazendo longão no final de semana para aumentar o volume de treino, só que esse volume de treino que ele aumentou afetou os treinos que ele vai fazer no meio da semana, ele vai ser prejudicado. Né? A sequência de treino deles vai ficar ruim. Então a sua recuperação vai determinar a sua recuperação, a seu volume de treino. Beleza? Os dois vão estar interligados. Aí, até algumas pessoas falam assim, professor, como que eu faço para melhorar a minha recuperação? Eu falo, mas por quê? Não melhorar, para recuperar mais rápido. Como que eu faço para recuperar mais rápido? Eles perguntam. Eu falo, mas por que você quer recuperar mais rápido? Não, porque eu preciso já treinar no outro dia. Eu falo, mas por que você precisa já treinar no outro dia? Não, porque eu preciso treinar todo dia. Mas por que você precisa treinar todo dia? Aí a gente vai fazendo assim e a gente vai vendo que de repente algumas questões são mal interpretadas. Porque nem todo mundo precisa recuperar rápido. Né? Se você fez um treino forte na segunda, não necessariamente você precisa fazer outro treino forte na terça. E dificilmente você vai fazer outro treino forte na terça. Então você não precisa estar preocupado em acelerar o seu processo, fazer massagem, colocar gelo, tomar vitaminas, antioxidantes, um whey proteinzinho para ajudar, tudo bem, né? Uma proteína ali bem colocada no momento certo,
vai ajudar. Mas não só porque você tem que rodar, mas porque você tem que ir ajustando, beleza? Continuando aqui, meu oitavo item, né? Já tô chegando no 9. Oitavo item. O volume de treino, ele não pode ser concentrado. O volume de treino tem que ser distribuído, né? Tem até um pessoal que respondeu a caixinha que eu coloquei nos stories, perguntando qual era o volume. Aí teve 2 que eu respondi mesmo ali nos stories, conversei com eles. E aí teve alguns que eu fui pro direct, né? Eles escreveram lá 200 km, 180 por semana. Aí minha próxima pergunta foi: e quantas vezes por semana? Quantas vezes você treina na semana? Como que está distribuído esses 200 km? Porque o treino concentrado, ele não vai te ajudar. O treino concentrado, ele vai te prejudicar por causa da questão da recuperação. Se você pega 200 quilômetros e divide ao longo da semana, vamos colocar aí, 4 pedais de 50 quilômetros, olha que coisa linda, né? Você fez 4 pedais de 50, você deu tempo de recuperar. Ou então você faz ou distribui melhor, aí no final de semana você faz um pouco mais longo, mas você distribuiu esses 200 quilômetros. Você treinou, recuperou, treinou, recuperou, treinou, recuperou, treinou de novo, né? De repente não dá tão casadinho assim, mas você consegue organizar os seus ciclos, né, os seus blocos de treino e recuperação. Então distribuir, você fazer uma distribuição do seu volume de treino é fundamental. Aquele cara que pedala... Eu estava com um problema com um aluno uma vez, que ele, no emprego dele, ele não estava conseguindo mais treinar bem, né? Então no meio da semana ele não conseguia fazer os treinos, né? E ele era super focado, um cara super forte, experiente, mas por causa do trabalho dele ele não conseguia treinar mais. Aí o que acontecia? Ele ia pedalar no sábado e no domingo, pedalava 80 no sábado, 100 no domingo, aí jogava 180 no sábado e no domingo. Isso não é produtivo. Não ajudava muito ele. Ele precisava colocar treinos no meio da semana. Não estou dizendo aqui que ninguém pode pedalar 80 no sábado e 100 no domingo. Dependendo da pessoa, vai fazer e tudo bem. Só que para ele estava sendo só aquele treino. Então o treino dele, o volume dele naquele momento estava todo concentrado. E aí o que acontecia? Uma grande parte do volume dele, uma grande mesmo, não podia ser intenso. Porque se ele fizesse um pedal muito forte no sábado, o de domingo ele ia estar quebrado. E aí ele tinha que girar bem moderado no domingo. Diferente que se tivesse bem distribuído durante a semana, não. Ele ia conseguir trabalhar mais tempo em alta intensidade. E o que vai, depois que você está bem condicionado, depois que você está bem treinado, depois que você está brutão, o que vai fazer você evoluir é o tempo que você passa em alta intensidade. Não adianta pensar que ficar passando... Já falei isso aqui, né? Já falei, tô repetindo. Não adianta vocês pensar que ficar pedalando em Z2 vai fazer vocês melhorar. Então, o volume de treino ele não pode estar agrupado. Tá? Pensa sempre na distribuição. Não adianta só pedalar 100 km por semana. Você tem que pedalar 100 km em 3 vezes na semana. Você não adianta pedalar 200 km por semana. Você tem que pedalar 200 km por semana dividido em 4 vezes na semana. Aí sim, a questão do seu volume está bem colocado, está bem distribuído, a questão do seu volume está bacana, tá? Caramba, já está dando 45 minutos de live, tá? Então daqui a pouco, já estou chegando no meu último, já vou encerrando. Se alguém tiver alguma pergunta, vai jogando aí, que aí eu já respondo as perguntas, tá legal? Entendida essa questão de que a distribuição é fundamental? Eu já falei lá no começo, tá? No mínimo 3. Mínimo 3 vezes por semana. Tá legal? E aí quem treina 3 vezes por semana tem que ficar muito esperto. Tem que ficar muito esperto, porque qualquer chuva quebrou um treino seu. Mostrei o dedo errado. Qualquer chuva vai quebrar seu treino. E aí se quebrou um dia de treino, cara, você vai ficar com 2 treinos só. E aí fica bem difícil para você ter um resultado, para manter o seu resultado, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que o Edu mandou. Longão do final de semana, qual zonas ideais? Quem treina com intensidade no final de semana é legal? É o seguinte, Edu, por exemplo, aos meus alunos, eu gosto
que o treino de final de semana dele seja intenso. Sobretudo aqueles que estão pensando em performance para competição. Eles trabalham no meio da semana e no final de semana, no sábado, eles vão fazer um pancadão forte. Vai fazer um treino intenso, né? Agora a questão da zona do longão é uma coisa que é muito relativa. Porque vai depender do quanto você está acostumado e adaptado a fazer esse longão. Né? Pô, eu tenho uns caras por aí, uns alunos meus, que eles fazem uns longão lá de 100, 120, cara, e é quebradeira, é pancadaria, é faca na caveira. E os caras vão forçando, então eles fazem boa parte dos 100 km dele, do longão deles, ali em Z3, Z4, né? Para falar em zona, porque você perguntou em zona, tá? Sendo que eu não gosto tanto assim dessa, quando a gente vai falando em zona, falar em alta intensidade. Eles fazem o longão deles com boa parte em alta intensidade. E já tem pessoas que não são tão adaptados assim a fazer 100 km. Então, não adianta de repente ele achar que ele vai fazer forte, tem que fazer moderado. Então vai depender do seu nível, tá? Flávio, treino regenerativo. É o seguinte, a fisiologia, o pensamento do treino regenerativo é assim. Você fez um treino hoje, você se encheu de metabólitos, seu músculo está inflamado, e aí está cheio de produtos, subprodutos que a gente chama na musculatura, e esses subprodutos eles têm que ser retirados, né? A teoria é que se você ficar em casa parado, você vai ter menos sangue circulando na sua musculatura. Já se você vai fazer um pedal de baixa intensidade, você vai movimentar os seus músculos, com isso vai ativar a circulação sanguínea e passando mais sangue ali, vai retirar esses subprodutos e vai reduzir o processo inflamatório. O pensamento do treino regenerativo é esse, tá? Fazer um treino para melhorar a irrigação sanguínea ali na musculatura que foi trabalhada, e aí melhorando essa circulação sanguínea vai retirar esses metabólitos que eu estou falando. Só que o que acontece? O treino regenerativo, eu nem costumo falar isso pro pessoal, porque aí fica numa vibe de, não sei nem a palavra, mas tem um pessoal que vai fazer treino regenerativo, aí vai lá, treino regenerativo, aí você vai olhar, tá 80 km, 1000 de altimetria e uma média absurda. Cara, não foi treino regenerativo, o cara tá se matando, o cara tá fazendo força. Treino regenerativo, o cara ficou 2h30 pedalando. Será que 2h30 foi um treino para recuperar? Ou 2h30 foi um treino para te cansar mais ainda? Né? Então, tem que pensar tudo isso. Tá legal? Então, por isso que às vezes eu não falo. Por isso que eu gosto do termo treino de rodagem. Né? Por isso que eu criei, né? Eu acho que eu criei, né? Porque eu não copiei de ninguém, eu que falei, treino de rodagem. O treino de rodagem, uma região onde você vai trabalhar moderado, você não vai trabalhar forte. Mas eu não falo treino regenerativo. Porque se eu falar treino regenerativo, eu vou permitir que de repente ele rode mais, que ele rode muito, tá? Então, o treino regenerativo é isso, é um treino moderado, funciona, tá? Só que o grande perigo é de repente a pessoa se empolgar no treino regenerativo. Que se a pessoa vai fazer um treino regenerativo, e aí ele pega e começa a dar umas pancadas lá no meio, fala assim, que tem de aluno que vem pra mim e fala assim, eu tava lá de boa, de repente passou uns carinha lá, uns amigos meus, tava na tocada, eu fui na pegada atrás. Era pro cara fazer um pedal fraco, um pedal moderado, e ele foi e aumentou o ritmo só porque os camaradas passou. Isso acontece muito. Então, o treino regenerativo tem que tomar muito cuidado com ele. Tá legal? É só isso, Flávio. Mas o treino regenerativo funciona. Que nem você fez um pancadão, né? Você fez lá o treino com tiro. Aí o que acontece? Se no outro dia você faz um giro bem leve, bem tranquilo, ajuda na recuperação sim. Tá legal? Se você tiver um tempo. Mas nem sempre é tão necessário assim. O seu corpo vai se recuperar sozinho. Então, às vezes, se for para fazer um regenerativo só para acelerar a sua recuperação, cara, deixa o corpo trabalhar sozinho. Agora, se você tem tempo, tá bem tranquilo, tá que nem o seu Orlando, eu vou ficar falando do seu Orlando agora, a tranquilidade. Tá tranquilo, tem tempo, e você pode pegar e fazer seu treino duro, e no outro dia pegar e sair para fazer um giro, aí faz o regenerativo, tudo bem. Mas se você está trabalhando, cuidando da vida, cuidando dos filhos,
deixa para gastar o seu tempo com os treinos fortes, beleza? Seguindo aqui pro último, né? Último, o volume de treino vai ter uma ligação direta com o seu objetivo, tá? Quanto mais alto for o seu objetivo, mais alto vai ter que ser o volume de treino com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Porque vai chegar um momento que, por exemplo, vamos imaginar que o seu objetivo é disputar na categoria Elite e pegar pódio, ficar em primeiro ou segundo, né? Só 3 semanas vai resolver, ou 3 semanas, só 3 vezes por semana talvez resolve, só 6 horas de dedicação com o treino talvez resolve para esse objetivo audacioso, que é estar na categoria Elite da sua prova na sua região aí, né, entre os prós, e você chegar ali no pódio, chegar em primeiro e segundo. Então, de repente, 6 horas de treino, né, pode não ser o suficiente, você precisaria de mais. Porque você consegue ter um processo de evolução com 6 horas. Mas você, de repente, não vai conseguir atingir seu teto máximo de evolução, seu teto máximo de performance. Você não vai conseguir tirar tudo que o seu corpo consegue oferecer com 6 horas. Você precisaria de um tempo a mais. Só que seu objetivo é chegar em primeiro, chegar em segundo. E você não tem esse tempo. Você não tem, você trabalha, você tem filhos, você tem mulher, né? Você tem homem, no caso das mulheres. E aí você não consegue arrumar mais horas. Então, o seu volume de treino, às vezes, vai determinar o seu objetivo. E o seu objetivo vai determinar o seu volume. Tá legal? Nossa, eu quero fazer o Brasil Ride, eu quero fazer as etapas. O Brasil Ride, eu sei que tem alguns que tem 3 etapas, né? Eu vou fazer o Brasil Ride, as 3 etapas. Tá bom, quantas horas você consegue treinar? Não, eu consigo treinar 5 horas por semana. Caramba, né? 5 horas por semana você quer fazer o Brasil Ride, não vai dar certo, não casa. Né? Você vai lá só para sofrer. Completa? Completa, né? Vai lá, faz, sofre, se mata. Mas a intenção de quem está treinando, quem está se organizando para fazer alguma coisa, não é chegar lá e se matar para concluir. É chegar lá e fazer bem feito, terminar com energia, sentir que entregou tudo. Né? Essa coisa de ir numa prova e ficar lá, morrendo de câimbra depois, ir em um desafio e ficar sofrendo de câimbra depois, não é interessante. Se acontecer isso com você, é que não deu tempo para se preparar. Vamos ver o Edu. Uma prova de road de 100 km, quantas horas por semana ou quilômetros é o ideal? Deixa eu coçar a barba primeiro, né? Vamos pensar o seguinte, pensa, se você vai rodar 100 km uma prova, no mínimo, no final de semana, você vai ter que rodar sempre 100, 120. Se você jogar mais 2 vezes no meio da semana, você vai ter que fazer um pedal aí de uns 80 km. Né? Então vamos jogar umas 4 horas no sábado, mais umas 6 horas no final de semana, com 10 horas no meio da semana. Com 10 horas até que dá para resolver. Tá? 10 horas até que dá para resolver esse caso aí de uma competição de 100. Isso depende, sempre vai depender, tá? Sempre vai depender. Isso dependendo do ponto de treinamento que você já fez, né? E dependendo do seu objetivo. Seu objetivo é ficar no pelotão, aguentar a prova, ou seu objetivo é dar na cabeça, né? Então tudo depende, tudo tem que ser conversado nos detalhes. E vai depender também do seu lastro. Você é um cara que já está treinando, já está competindo, a força já está ali dentro de você, né? Porque se o cara já tem aquela força dentro dele, já é um cara que está treinando e competindo há 7, 8 anos, já é forte há muito tempo, ele vai ter, nessa estrutura que eu te falei, né, um de 120 no final de semana, 2 de 60 no meio da semana, ele vai conseguir. Agora você é um cara que está em processo de evolução, de repente pode ser pouco. Então tudo é avaliado, tá bom? Tudo é avaliado. Então, né, às vezes não dá para dar uma resposta fixa. De repente, se vocês quiserem, até conversa comigo no direct. Eu posso até ajudar vocês a estruturar o volume, beleza? Mas de maneira assim não dá para ficar jogando, tá? É muito sério isso. Eu falar assim, não, vai lá e faz 300 km por semana que você dá conta, né? Faz 300 km por semana que você vai pro pódio, né? Não é assim. Né? Tem que ver
a sua disponibilidade de tempo, tem que ver o que você vai fazer, tem que ver a intensidade que você aguenta, tem todos esses detalhes, tá legal? E eu espero, já tô pegando o encerramento, hein? Eu espero ter ajudado muito todo mundo que está aqui e, sobretudo, também ter ajudado os meus alunos que precisam definir para mim a quilometragem que vocês vão entrar, em qual grupo vocês vão estar lá, né? Que a gente está dividido lá, grupo de 500, de 400, de 600, grupo de 1000 quilômetros, né? E aí o pessoal vai pegando e vai se organizando para saber em qual é o seu volume de treino que você consegue fazer durante o mês, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação. Vamos dando um soquinho aí para me ver quem tá na live ainda, né? Para me ver, ó, Pirola, Mauro, né? Cara, eu fico muito feliz quando vocês estão por aqui, os meus alunos, ó, Romeu, né? O pessoal tá em peso, cara. Beleza. Ó, tudo o pessoal vai receber, tudo não, né? Ó, alguns já tá, a camiseta de vocês que encomendaram já tá voando, já tá chegando aí já. Qualquer momento, a do Gustavo já chegou. Muito bom. A Laís fazia tempo que não aparecia nas lives, hein, Laís? É bom? Quem sabe? Ouvindo as lives, dá uma pegada forte agora. Beleza? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo, né? A live foi boa pra caramba, essa live de hoje. Hoje foi bom. Vai ficar um pouquinho aqui no Instagram mesmo, disponibilizado, até eu colocar no YouTube. Na hora que eu coloco... vai chegar, o correio já deve estar estourando aí. Na hora que eu coloco no YouTube, eu tiro do Instagram, tá legal? Então, se vocês forem recomendar a live para alguém, já manda para ir lá pro meu canal do YouTube, que... Meu não, nosso, né? O nosso canal do YouTube que tá tudo lá. O Anderson tá aí também, ó. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.